Muito bem, estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos à live do Plano Maior. Olá, por enquanto estamos só nós. Deixa eu ver se está funcionando. Sim, já está aqui. Já temos 4 pessoas pelo aplicativo. Tudo bem, gente? Oi, Cláudia, seja muito bem-vinda. Cláudia, Silvana, boa noite, Silvana. O doutor Reinaldo, como está? Ivete também, seja muito bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Andréia, tudo bom, querida? Como você está? Bem? Aí. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje o tema é pensamentos, hein? O que será que vem de pensamentos? O que vocês andam pensando, hein? Elizabeth, boa noite. Claudiomir, boa noite. Dona Elka, tudo bem? Marissônia também, boa noite. Daiane, Carla, Michele, todos muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Olha só, boa noite, Maria. Como você está? Joaquim, tudo bem? Seja bem-vindo. Olha só, todos aqui, já estamos em 10. Não esqueçam dos seus likes, que nem escreve o Reinaldo toda vez. olha o professor aí. Doutor Clóvis, boa noite, seja bem-vindo. Né? Muito bom. Mais um minutinho e a gente começa, né? Nós estamos em 13 pessoas. A Vera Lúcia chegou, seja muito bem-vinda, Vera. Como vocês estão? Boa noite para todos. Nós aqui estamos falando hoje de Joinville, Santa Catarina. Tivemos compromissos familiares por aqui, estamos por aqui. Você, Reinaldo, o Reinaldo é sua turma. Luiz Oliveira, seja bem-vindo. Tudo bem, gente? Podemos começar? O que você acha, Mari? Vamos só esperar dar oi para Bernadette. Tudo bem? Podemos? Acho que Podemos? podemos, né? 8h05. Podemos. Já vamos O pessoal vai começar, então. chegando. Isso. Isso. Deixo todos contigo, então, Mário. No finalzinho eu volto para as vibrações, tá bom? Tá ok. Tá bom, obrigado, André. Olá, muito boa noite. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos refletir um pouquinho mais hoje sobre o Evangelho de Jesus, especialmente as reflexões de Emmanuel, que são sempre muito profundas, né? Então, para a gente poder
iniciar o nosso evangelho de hoje, eu vou ler uma mensagem desse livrinho aqui, de Chico, chamado Fonte de Paz, cujo título é exatamente Pensamentos, o tema da nossa reflexão de hoje. Emmanuel diz o seguinte nesse livro, esse texto é de Emmanuel também. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. O usurário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. Juventude não é um estado do corpo. Há moços que transitam no mundo, trazendo o coração repleto de lastimáveis ruínas. Beleza física, poder temporário, propriedades passageiras e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma infatigável. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. Sabemos que a retórica não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem a ver com a caridade e com a justiça. Nesse texto, Emmanuel dá uma chamada de atenção na gente, né? Vamos então nos harmonizando, mentalizando a figura amorável do nosso Mestre Jesus, rogando aos bons espíritos que possam nos intuir, que possam nos abençoar, especialmente o nosso Mestre, Deus, nosso Pai. Nesse momento, nesses minutos que nós vamos passar juntos, unidos no Evangelho do Cristo, que possamos trazer para dentro de nós esses ensinamentos, para que com toda a dificuldade que ainda temos em assimilá-los, possamos ir aos poucos, tornando na nossa vida prática esses ensinamentos como referência e como hábito diário na nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que possamos, como disse, assimilar toda a reflexão ou boa parte dela na noite de hoje. Que assim seja. Bem, como disse lá no começo, o nosso tema de hoje é pensamentos. E essa reflexão de Emmanuel está baseada num versículo da carta de Paulo aos Filipenses. É o versículo 8 do capítulo 4 dessa carta, que diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, Paulo diz o seguinte: tudo o que é de bom você pensa, o que é de ruim afasta do seu pensamento. Aí terminaria a palestra, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais isso. Eu sempre gosto, principalmente quando falo de Paulo, de colocar um pouquinho não sei se histórico é a palavra correta, mas um pouquinho do que representou essas cartas de Paulo ao longo da jornada dele aqui na Terra. Todos nós sabemos que antes de ser Paulo, ele foi Saulo, um perseguidor de cristão. E depois, como eu sempre digo, na minha opinião, foi o maior divulgador do Cristo. E essa epístola dos Filipenses, ela foi redigida por Paulo quando ele se encontrava preso em Roma. Segundo alguns historiadores, ela foi redigida entre os anos 60, 62 depois de Cristo. E ela é considerada uma das últimas, ou talvez a última epístola de Paulo, a de despedida. E nela Paulo tem como objetivo principal
os ensinos do Cristo, principalmente com base em toda a sua jornada que ele teve na divulgação do Evangelho, quer dizer, com base nos seus desafios. E ele descreve para esses companheiros de Filipos as dificuldades por quais ele passou, e faz especialmente uma repreensão àqueles que são apegados às propostas judaizantes. O que é proposta judaizante? São aqueles judeus que se diziam cristãos, mas que ainda estavam muito apegados à lei judaica, à Torá, e principalmente davam muita importância à circuncisão. Aliás, tem uma passagem no livro Paulo e Estevão, em que ele tem uma discussão ele já como Paulo, já como cristão, como grande divulgador do Cristo, ele tem eu não me lembro agora com qual dos apóstolos que ele teve, não sei se foi com o Tiago, em que o Tiago ainda defendia muito, eu estou dizendo o Tiago, mas desculpe, gente, eu não tenho absoluta certeza se era com ele, mas esse apóstolo tinha a convicção da Torá ainda, e dava importância à circuncisão, e Paulo, vamos dizer assim, bateu de frente com ele a respeito disso, que isso não era mais importante. O mais importante era seguir os ensinamentos do Cristo. Então, Paulo, já no final dessa sua jornada terrena, ele sentia-se muito à vontade para poder ilustrar as recomendações que ele fazia, referindo-se à sua conduta. Quer dizer, ele foi Saulo, perseguidor, e teve uma transformação, vamos chamar aqui, radical. Quer dizer, se conscientizou. E aqui ele fala muito sobre que tudo que é bom você pensa. É como se dissesse, tudo que é ruim afaste do seu pensamento. Por quê? Porque aqui ele traz a sugestão de pensar sobre vários valores. Para a doutrina espírita, o valor do pensamento, como é que eu vou dizer? Ele é fundamental para os esforços que nós devemos fazer para que nós aprimoremos. Aprimoremos nossos sentimentos, aprimoremos a nossa condição espiritual. O pensamento é criador, já dizia Leon Denis. Pensar é criar. Nós vamos ver aqui que no texto tem essa passagenzinha aqui de Emmanuel. E ele nos traz, Emmanuel, várias informações e ensinamentos a respeito do pensamento. Um deles, deixa eu pegar aqui o livrinho, traz nessa obra-prima de Emmanuel chamada, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, Pensamento e Vida. Esse meu livro é uma edição de mais de 30 anos atrás, acho que é de 1990 e alguma coisa. Talvez a capa hoje seja um pouquinho diferente. Mas é um livrinho fininho, mas que é de uma profundidade muito grande. E logo na introdução desse livro, Emmanuel traz a importância do pensamento, dizendo o seguinte: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, ou seja, nós somos responsáveis pela nossa vida e pelo que pensamos. Até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, reparem que Emmanuel, nessa introdução desse livro, ele nos diz que um dia, ao longo dos milênios, nós somos espíritos milenares, ao longo das nossas existências, nós atingiremos um nível tal de pensamento, de sintonia, de consonância com o nosso Pai. E isso depende exclusivamente do nosso esforço e da nossa vontade. Aliás, esse trechinho que eu li me fez lembrar um trecho da prece de Cáritas, né? Não sei se vocês se lembram, mas tem um trecho que lá no finalzinho da prece diz assim: Deus, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Ou seja, as nossas almas um dia serão o espelho da imagem de Deus. Veja isso. Emmanuel diz exatamente isso na introdução, pelo menos é o que eu interpretei.
Uma segunda informação, uma outra informação a respeito da importância do pensamento está no livro Palavras de Vida Eterna. Lá no capítulo de título Vigiando, Emmanuel, ele nos traz mais um ensinamento. Ele nos traz o seguinte: trabalhemos vigiando aquilo que nos ocupa o pensamento. É a substância, quer dizer, é a essência do que se nos constituirá a própria vida. E mais à frente, nesse mesmo capítulo, ele diz: e ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente, passo a passo, em nós mesmos, o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Paulo dizia que nós somos cercados por nuvens de espíritos. Não é? Então veja que Emmanuel aqui, ele diz, se nós ocuparmos os nossos pensamentos com valores autênticos da vida, quer dizer, aquilo que realmente tem que ser valorizado, nós vamos encontrar as dificuldades. Nós vivemos num planeta de provas e expiações ainda, num processo de regeneração. Então nós aprenderemos a sorrir para as dificuldades, ou seja, enfrentá-las frente a frente, sem desespero, quaisquer que sejam essas dificuldades. Então, quando Paulo nos diz, somos cercados por nuvens de espíritos, nós nunca estamos sozinhos. E isso é fato, né? Isso não é argumento, isso é fato. Apenas para ilustrar um pouquinho mais, lá no Livro dos Espíritos, na questão 76, nós temos a definição do que são espíritos. E são espíritos escrito, ou espírito escrito com letra E maiúscula. Que são o quê? São os seres inteligentes da criação. Povoam o universo além do mundo material. Essa distinção da letra maiúscula, porque até a questão 75, o que aparece de espíritos são com letra minúscula. A partir daí, no Livro dos Espíritos, aparece com letra maiúscula. Por quê? Porque com letra maiúscula é para diferenciar de espíritos com letra minúscula, que é o princípio inteligente do universo. Agora, os espíritos com letra maiúscula são os seres inteligentes da criação. Ou seja, quem é a criação? Quem criou? Deus nos criou simples e ignorantes, ou seja, os espíritos com letra maiúscula somos nós, os seres inteligentes da criação. E ainda no Livro dos Espíritos, nas questões 89 e 89A, nós temos lá, na 89, os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? Veja só a resposta dos espíritos. Sim, mais rápidos como pensamento. Veja a importância do pensamento. O pensamento não é, na 89A, a própria alma que se transporta? E olha a resposta dos espíritos. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo, ou seja, o pensamento é um atributo do espírito, é uma característica, é uma qualidade do espírito. Portanto, a nossa relação com o plano espiritual, ela é através do pensamento, aliado aos sentimentos. Então, nós somos vistos pelos espíritos? Não, gente, nós somos sentidos por eles. Nós somos captados pelos espíritos. Por isso que diz, de acordo com o nível de vibração que nós estamos, é com quem nós nos conectamos. Então é muito importante, melhor dizendo, essa vigilância do nosso pensamento. E no Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos é uma base fundamental para estudo da doutrina. Lá na frente, nas questões 833 e 834, ainda temos: há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? E os espíritos respondem: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves.
Pode impedir-se a manifestação do pensamento, mas não pode aniquilá-lo. Veja só que importante isso. Em 834, o homem é responsável pelo seu pensamento? Sim, o homem é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o, segundo a sua justiça. Gente, essas duas questões dizem o seguinte: nós somos livres para pensar, mas somos responsáveis pelo nosso pensamento. Podem nos dizer, não olhe, e nós podemos não olhar. Podem nos dizer até, não fale, nós podemos não falar. Mas se falarem para a gente não pensar, nós vamos continuar pensando. Por quê? Porque nós temos a liberdade de pensar o que quisermos. Mas, como disse, temos a responsabilidade sobre o que pensamos. Portanto, quanto maior a liberdade de pensar, maior é a nossa responsabilidade. No mundo material, o pensamento ele é uma ideia de se fazer algo, é uma cogitação. Né? No mundo espiritual, o pensamento é um ato realizado pela força da vontade. Portanto, o que nós pensamos aqui se realiza no mundo espiritual. É um ato. Ele não é simplesmente uma cogitação. Ele não é simplesmente um projeto. Não. Ele é um ato. Ele se realiza no plano espiritual. E mais ainda no livro dos Espíritos, questões 459, 460 e 461, fica bem claro essa colocação. 459 diz: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos, e a resposta sobre os nossos pensamentos, desculpem, as nossas ações, e a resposta dos espíritos. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Na questão 460, temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? E a resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, ou ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Ou seja, eu posso estar pensando em fazer uma determinada coisa, mas logo vem o pensamento, não faça isso. E aí ele diz o seguinte: pois bem, nesse conjunto de contradições de pensamento, sempre os vossos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Veja só. E 461 diz: como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? E os espíritos respondem: quando o pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Às vezes a gente tem a impressão, por que me veio esse pensamento? É uma voz que nos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, o que vos ocorrem no primeiro impulso. Então, veja só, no primeiro impulso o pensamento é nosso. De repente, ele vai se mudando, se modificando, seja para o caminho que nós permitirmos que ele nos absorva, vamos dizer assim. Né? E aí, esse pensamento passa a ser aquele sugerido pelos espíritos. Portanto, o pensamento é a base de todas as nossas ações, já nos diz o André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. E é muito importante, para isso, que nós nos autoconheçamos. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item Fora da caridade não há salvação, Paulo, em espírito, ele nos orienta a submeter, quer dizer, a obedecer as nossas ações ao controle da caridade. E nessa obediência dessas nossas ações ao controle da caridade, a nossa consciência nos responderá que não só a caridade evitará que façamos o mal, mas principalmente nos levará a fazer o bem. Por quê, gente? Porque fazer o bem é necessário a ação da vontade. Ou seja, eu quero fazer o bem, eu tenho vontade, eu quero fazer o bem. Agora, para não fazer o mal, basta simplesmente você negligenciar. Fico parado. É aquilo que a gente já ouviu várias vezes dizer, né? Os
pensadores lá vão nos montes, né? Desculpe, se for falando pensador, porque eu esqueci o título deles agora. Vão nos montes e ficam em meditação. Muito bem. Ficam lá em meditação, mas o que fazem? Qual a atitude que eles tomam em relação ao próximo? Ficar só em meditação não adianta. Seria ficar inerte, né? Inerte é uma coisa, e negligenciar é outra coisa. Quer dizer, para não fazer o mal, basta você simplesmente ficar inerte e negligenciar o que estiver acontecendo. Agora, para fazer o bem, não. É necessário a ação da vontade, é ter a vontade de fazer, né? Bom, vamos, depois dessa, vamos dizer assim, desse apanhando um pouquinho generalizado, buscando informações em fontes da doutrina, para a gente ter uma base sobre a importância do pensamento, vamos ver como Emmanuel trouxe a sua reflexão em cima desse tema. Ele começa dizendo o seguinte: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Veja bem, aqui, Emmanuel não se refere apenas a algumas obras humanas, ele diz todas as obras humanas. Tudo o que fazemos é antecedido por um pensamento. Tudo o que fazemos começou através de um pensamento, por uma vontade. E todas as ações humanas, elas são precedidas por um pensamento. Portanto, como eu disse, tudo o que fazemos é antes, a ação antes teve um pensamento criador dessa ação. E veja que a expressão que Emmanuel usa aqui, ele diz assim, ó: o mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental. O que é fonte? Fonte é o lugar onde é gerado. A fonte é geradora, é o local onde se origina um fato, se origina uma energia, enfim, é a origem. E a fonte mental é onde se origina o pensamento. O mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. Portanto, nós podemos argumentar que em determinada atitude nós podemos ter agido sem pensar. Pode ser que naquele momento foi sem pensar, mas nós tivemos uma atitude de impulso. E o agir por impulso mostra a nossa real condição evolutiva. Por quê? Porque quando nós agimos por impulso, nós já elaboramos um pensamento, mas nós não elaboramos, na verdade, um pensamento naquele momento, mas nós demonstramos o que nós temos arquivados no nosso espírito, em nós mesmos. Aquele ímpeto é da natureza mental do espírito. Nós precisamos entender que a mente, ela não é uma coisa circunscrita apenas até a nossa cabeça. A mente é ampla, ela é o universo, ela se expande. A mente emite ondas. Então, isso traz da nossa condição de armazenamento aquelas atitudes por impulso. Portanto, é como dizia um grande amigo: você quer saber como que você foi na vida passada, veja o que você está fazendo hoje. Você quer ver como você vai ser na próxima encarnação? Veja o que você está fazendo hoje, né? Então, nós trazemos defeitos, nós trazemos virtudes também, mas quando nós agimos por impulso, seja para o bem ou pelo mal, é porque nós já temos isso arquivado. Eu agi sem pensar. Sim, naquele momento, mas é algo que vem do pensamento lá de trás. Portanto, é muito importante aquilo que a gente já ouviu, né? Vigiai e orai. Primeiro, vigiai e depois orai, porque se o pensamento vier ruim, você ora para que isso afaste de você. O Evangelho, continua Emmanuel, consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia
que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Aqui eu quero abrir um parentezinho. Ele diz que renovar pensamentos e não renovar-se, mas renovar o pensamento. Não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, autoconhecimento. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Ele começa nesse parágrafo dizendo: o evangelho consubstancia, quer dizer, ele coparticipa como um roteiro generoso para que a mente do homem se renove. A mente do homem se renove. O homem se renova através da sua capacidade mental, da sua vontade de transformação. Então, o Evangelho, ele corporifica, ele materializa um caminho generoso para que a gente se renove através da nossa mente. Observem bem isso, gente. A mente é ela que se renova, não é o homem. Por quê? Porque a mente reflete a vontade do Espírito. E o Espírito se renova através da sua atividade mental, buscando melhorar-se. Pois o Evangelho, ele nos traz todas as condições para que a gente possa pensar melhor, para que a gente possa nos abastecer daquele conteúdo energético que o Evangelho nos traz dentro do seu ensino moral, para que a gente possa melhorar o nosso pensamento. É muito importante a gente entender que o Evangelho é o conteúdo moral e que a moral do Evangelho ela não é religiosa, como muitas instituições religiosas podem pensar e até mesmo se apossar dessa condição. A moral do Evangelho, como eu disse, ela não é religiosa, ela é reflexiva. O que significa isso? Significa que ela não nos convida, a moral do Evangelho, não nos convida a seguir essa ou aquela religião. Nós somos livres, como eu falei lá atrás, nós temos liberdade de pensamento, nós temos liberdade de decisão, livre-arbítrio. Ela nos convida, sim, a refletir sobre como nós queremos conduzir a nossa vida. A nossa vida, ela é resultante da maneira como pensamos. Vocês lembram lá no começo, quando eu falei sobre a introdução do livrinho aqui, Pensamento e Vida? O pensamento cria a vida que procuramos. E como diz um grande orador espírita, o Evangelho ele não é propriedade das religiões. O Evangelho é um guia para a humanidade. É um guia para como disse agora mesmo, como eu quero viver. O Emmanuel reforça ainda que não é tão somente com o intelectualismo, ou seja, com os primores intelectuais da filosofia, então, que nós modificaremos a nossa forma mental, ou a nossa fonte mental. Não é fácil não renovar o pensamento, né? Ele é um processo reflexivo. Nós precisamos entrar profundamente no nosso interior, buscar realmente o autoconhecimento, e nós fugimos disso, tá? Porque a hora que nós começamos a descobrir dentro de nós determinadas falhas que nós hoje, através do conhecimento todo que nós adquirimos, consideramos ela umas falhas grosseiras, falhas que nós não nos admitimos mais ter esse tipo de falha, é um processo difícil de renovação, né? Por isso que ele diz aqui, demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Por isso que eu disse um pouquinho atrás que pensar e sentir são importantes para que a gente renove as nossas condutas e os nossos pensamentos, né? Então é muito importante, como eu disse, fazer uma viagem interior para que através de renúncia, através de sacrifício, de muito trabalho, a gente renove o nosso modo de pensar. E continua Emmanuel, é por isso que muitos servidores modificam expressões verbais
julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Gente, eu queria abrir um parênteses aqui para... É isso aí, ó, a reforma íntima para a nossa evolução, sem dúvida. Eu queria abrir um parênteses aqui para falar sobre essa questão de, todavia, no instante de recapitular. Eu fiquei pensando o que ele quer dizer recapitular pela repetição das circunstâncias. Quer dizer, recordar. Na verdade, essa recapitulação não é bem uma recordação, né? Ele começa dizendo aqui que muitos acham que mudar palavras muda pensamentos. Não. Não se muda pensamento através de palavras, se muda através de modificação interior. Não é isso? Então, observe a expressão de Manuel: recapitular e repetição. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações. E aí eu vou parar para a gente pensar um pouquinho sobre isso. No momento que nós nos dispomos a algo, a fazer alguma coisa, esse algo irá acontecer, pois, quando uma determinada circunstância retorna, quer dizer, relembra, recapitula, nós repetíamos o que fazíamos antes. Então, por isso que não adianta mudar palavras, modo de ser, e não vai mudar o modo de pensar, não vai mudar. Tá? Então, o que significa essa questão de recapitular? Nós partimos de um ponto, nós elevamos-nos, progredimos, de repente nós damos uma caída. Caímos, mas não voltamos no primeiro ponto de origem. Nós voltamos um ponto acima. E aí, isso é a recapitulação que Manuel se refere. E aí vamos, de novo, num progresso. Daqui a pouco nós recapitulamos, mas, de novo, não voltamos mais nesse segundo ponto de partida. Por quê? Porque nós não regredimos. Nós continuamos sempre no sentido da evolução. Nós escorregamos, é aquilo que eu chamo de escorregar, né? Eu comecei a pensar e falei, esse recapitular significa o escorregar. Porque quando ele diz aqui, encontro de novo análogas perturbações, de novo nós caímos no erro. Mas temos consciência disso, procuramos melhorar. E vamos assim melhorando. Como eu disse, mudar a forma mental, ele é um processo. Ela é uma jornada evolutiva, e isso que eu falei agora. Recapitulação, progresso. Recapitulação, progresso. A nossa jornada evolutiva, ela é uma espiral. Ou seja, começamos num ponto, evoluímos, retornamos, mas continuamos evoluindo. Mas nunca retornamos àquele ponto de partida, ou o segundo ponto de partida, ou o terceiro ponto de partida. Continuamos sempre evoluindo, mas recapitulamos, quer dizer, retornamos um pouquinho. E aí, quando retorna, nós ainda temos aquela deficiência que a perturbação acaba nos tomando. E é aí que vem a força da nossa vontade para poder superar isso. O professor José Herculano Pires, lá no livro Céu e Inferno, é uma espécie de introdução, né? Que diz assim, que lá no início diz notícias sobre o livro. Ele afirma que a evolução do homem na Terra está sujeita a vicissitudes, a dificuldades da superposição periódica de camadas populacionais inferiores, que precisam aflorar na superfície cultural para se beneficiarem. Ou seja, tudo isso quer dizer o seguinte, traduzindo simplesmente, nossa evolução na Terra, planeta de provas e expiações ainda, ela é uma evolução em espiral. Subimos e caímos, mas sempre estamos evoluindo. Né? Então, a nossa evolução ela não se processa numa linha reta. Ela acontece sempre numa condição de espiral. E Emmanuel aqui está falando, sim, sobre essa espiral evolutiva. Né? Recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras
e encontram de novo análogas perturbações. Bem, não sei se eu consegui me fazer explicar com relação a essa questão, mas entendam sim que a nossa evolução ela é em espiral. Se você pegar uma espiral, você vai ver. E aí, você vai ver, não, você vai imaginar, não é? E aí você pode poder entender que a gente progride, recapitula, quer dizer, regride um pouquinho e continua progredindo, né? Isso é função também do nosso pensamento. E pensamento, ele tem que ser constantemente vigiado, porque nós temos sempre dois caminhos. Eu estava até conversando com a minha esposa hoje a respeito disso, e ela falou a respeito de um Y, né? Nós nascemos, desculpe, gente, eu não desenhei, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ilustrar com a mão. Nós nascemos aqui, e no Y nós temos dois caminhos, ou vamos para o bem ou vamos para o mal. E o nosso pensamento, ele é muito importante para a escolha disso. Lembra que nós falamos no Livro dos Espíritos? Nós temos liberdade de pensamento. E aí nós é que escolhemos qual é esse caminho. E temos a responsabilidade pelo que pensamos. Pensar é criar. A realidade dessa criação, eu falei lá no comecinho, né, que o Manuel diz aqui, pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. Pelos pensamentos, gente, nós criamos de forma ilimitada, nós temos liberdade de pensar, somos livres, mas também nós somos responsáveis perante Deus. Estava lá nas questões 833 e 834 do Livro dos Espíritos. É isso? E lembrando que o pensamento é o veículo de comunicação, é como nós nos comunicamos com os espíritos e os espíritos conosco. Então, onde está o nosso pensamento, estará o nosso espírito. Nós podemos pensar e refletir sobre, nessa condição, né, se a gente pegar bem fundo isso, né, o nosso pensamento é o veículo de comunicação com os espíritos. Então, não tem aquele ditado popular que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és? Talvez o mais correto seja: diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Essa ligação com os espíritos é função da nossa forma mental, né? Portanto, a vigilância, de novo, a vigilância e a oração são fundamentais para que a gente possa ter uma melhor, por que não dizer qualidade de vida? Porque a escolha de como eu quero viver está ali no Evangelho. Então, vamos buscar no Evangelho isso. Vigiar e orar. Vigiamos o nosso pensamento e oramos com base no Evangelho. Continua. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, quer dizer, cultivando esse lado verdadeiro, esse lado honesto, esse lado justo, esse lado puro e amável, em cada dia terão encontrado a divina equação. Divina equação. Parece um termo matemático, né? A equação nos dá a impressão de algo difícil, algo que tem uma determinada incógnita, mas tudo que vem de Deus, ele não é difícil, nós é que dificultamos o entendimento. O que vem de Deus é simples. Quem interiormente cultiva cada vez mais o bem e a sua prática contínua, é isso que está dizendo aqui, seja com o próximo, seja com o próximo mais próximo, com as circunstâncias que se apresentarem na sua jornada, ele encontrará a divina equação da renovação à luz do Evangelho. Gente, assim fizeram os apóstolos. A soma dos conhecimentos que eles adquiriram, enquanto Jesus esteve aqui presente com eles. Porque, num determinado momento, o próprio Pedro disse: mestre, se fores com quem ficará conosco? Mas Jesus foi crucificado, permaneceu ainda 40 dias com os apóstolos,
dando-lhes mais preparo, mais preparo. E assim os apóstolos fizeram. A soma dos conhecimentos que eles adquiriram. Olha a equação. A soma dos conhecimentos que eles adquiriram. Eles dividiram com o mudo. Então, nós estamos falando de operações básicas, né? Soma, divisão, multiplicação. Veja que interessante essa encontrada divina equação. Os apóstolos encontraram essa equação e por que nós não podemos encontrar também? Basta a ação da nossa vontade. A soma dos conhecimentos adquiridos. Dividiram com o mundo e o mundo multiplicou os benefícios do Evangelho. E os apóstolos que eu digo não são só aqueles 12 que iniciaram com Cristo, mas todos aqueles que multiplicaram, que disseminaram, que espalharam o Evangelho de Jesus. Gandhi, conta-se, né, que Gandhi, quando preparava um artigo, quando um repórter preparava um artigo para falar sobre Gandhi, ele ficou impressionado pelo fato de que Gandhi tinha a facilidade de comunicação, então ele se dirigia às grandes multidões sem consultar anotações, né? Diferente de mim, né? Eu, quando falo lá, por exemplo, presencial, tenho que estar colinha lá, senão eu esqueço algumas coisas. E quando o repórter perguntou à esposa de Gandhi como que ele conseguia guardar tanta coisa, a esposa respondeu assim, que nós, pessoas comuns, nós pensamos uma coisa, dizemos outra e fazemos uma outra totalmente diferente. Mas para Gandhi, todas são a mesma coisa. Ou seja, Gandhi não era uma pessoa comum, era uma pessoa de uma espiritualidade extremamente alta, né? E que nos leva a refletir o seguinte, porque Gandhi afirmava: as doenças são resultados não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. O ato de pensar, ele tem reflexo direto na nossa vida. E para encerrar, gente, tem uma musiquinha muito antiga que chama, se não me engano, chama Felicidade. E um trecho dessa música, ela dizia o seguinte: a minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como a gente voa quando começa a pensar. Vigiemos nossos pensamentos, procuremos, dentro do Evangelho, a base sustentável para que quando tivermos com nossos pensamentos numa vibração ruim, ali no Evangelho, nós vamos encontrar a nossa força, a força que, através da ação da vontade, nós superaremos isso. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz. Obrigado, gente. Excelente, Mário, que delícia de palestra. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Aqui os comentários são todos elogiosos aí para vocês. E para quem a gente não deu boa noite, meus queridos. Sejam bem. Foi muito legal tê-los aqui durante a palestra. Vou deixar o Mário um pouquinho aí de lado e a gente vai começar a se preparar para a vibração, tá bom? Pessoal, então não esqueçam das suas águas fluidificadas, né? Enquanto a gente vai se preparando, refletindo sobre a palestra do nosso amigo Mário, né? Que sempre nos traz insights, pensamentos para a gente ficar refletindo durante a semana, né? Então, enquanto vocês pegam a água, né? E a gente vai se preparando, então, esvaziando um pouco a nossa mente dos nossos problemas, deixando que a bondade do Mestre Jesus, essa bondade da reflexão, da permissão da nossa reforma íntima possa entrar. Vamos vibrar pela paz mundial. Vamos vibrar que os dirigentes que se encontram buscando a paz no mundo consigam que os seus esforços
e a paz seja mais duradoura. Pedimos a todos os nossos mentores, os nossos guias, que possamos vibrar intensamente pela paz. Em todas as áreas de conflito, na Ucrânia, Israel, com Hamas, e todas as outras, inclusive aquelas que a gente não conhece. Depois voltamos ao nosso Brasil. Vamos vibrar pelos nossos irmãos do Sul que estão com dificuldade, reconstruindo a vida depois dessa enchente tão forte. Que nosso Mestre Jesus possa incentivar a ação comunitária, incentivar a esperança em cada um desses corações. Vamos também vibrar por todo o nosso país, pelos dirigentes de todas as esferas governamentais, que eles possam olhar pelo povo e não tanto por si, que eles possam diminuir as suas diferenças, que possam pensar e encontrar o caminho do meio, o caminho do equilíbrio nas suas discussões. Vamos pedir também por nós, o povo, que saibamos escolher melhor os nossos próximos dirigentes, refletindo um pouco o que seria melhor para a comunidade e não apenas o que seria melhor para nós e o que nós acreditamos. Com esses pensamentos de vibração, de tanto amor, vamos vibrar pelos hospitais. Que cada hospital onde tem um leito, um necessitado, que ele possa receber as suas bênçãos, que possam receber um pouco de esperança, de acalentar a sua dor, que cada um deles possa se sentir abençoado pelo nosso Mestre Jesus. Vamos também vibrar por toda a equipe médica, a equipe de apoio, a enfermagem, pela equipe de limpeza, pela equipe de administração de todos os hospitais, de todas as casas de saúde, que cada um que se dedica a trabalhar com a saúde possa receber as bênçãos do Mestre Jesus, ter as suas esperanças renovadas, as suas energias renovadas, porque acreditamos que quem se dedica a cuidar dos outros precisa sempre do nosso apoio. E continuando nessas vibrações de bênçãos, nessa paz que estamos todos sentindo, vamos vibrar também pelos aprisionados de todos os tipos, que eles possam se arrepender dos seus erros, recomeçar a vida em vida. Eles não precisam esperar nascer de novo para recomeçar, que o arrependimento pode ser instantâneo e a partir dali uma vida mais reta, mais direta e mais conectada a Deus. Vamos vibrar para que cada um que se arrependa consiga permanecer nesse caminho e que possa encontrar Jesus do outro lado. Vamos pedir também a todas as vítimas desses aprisionados que elas possam perdoar, que elas possam seguir a sua vida, apesar de todo o sofrimento que receberam. Que Deus, Jesus e os nossos guias estejam ao lado delas e nos seus momentos de dificuldade e superação. Com essa vibração de perdão em mente, de auto-perdão também, vamos vibrar pelos andarilhos, para aqueles que estão sem casa, em toda a nossa cidade, em todo o nosso país. Que eles possam reencontrar o caminho para a sociedade, para viver longe de drogas, para um trabalho e para o progresso, que é o nosso destino. Que cada um deles se sinta abraçado, se acalentado e que sintam força para dar o primeiro passo.
que percebam as oportunidades que Jesus manda para se recuperarem. Vibrando assim, vamos também vibrar por todos aqueles que estão doentes das diferentes formas. Desde aquela gripe intensa que está na época, passando por Covid, dengue, vamos vibrar por todos eles. Vamos vibrar também por aquelas doenças mais complexas, mais crônicas, como AVCs, Alzheimer, Parkinson, aquelas que são de manutenção prolongada, como diabetes, alguma doença cardíaca, né? Todas aquelas doenças silenciosas que às vezes nem sabemos que o nosso amigo tem. Que ele possa se recuperar, que possa receber as bênçãos de Jesus nas suas dores e no seu silêncio. Vamos vibrar também por todos que estão passando por qualquer agonia espiritual, uma agonia mental, uma ansiedade profunda, um início de depressão, até pela depressão. Que todos possam receber aquela esperança, aquela força de procurar ajuda, de conversar sobre. E que saiba que se está aqui ouvindo a gente, nós todos estamos dispostos a ouvir, a conversar e se possível, ajudá-los. O primeiro passo sempre vai ser conversar sobre. E continuando pelas vibrações, vamos vibrar pelos nossos idosos, que estejam solitários, que estejam acamados, que estejam se sentindo sós. Que Jesus possa visitá-los e acalmá-los, dando esperança de um dia melhor. Que Jesus também possa acalmar o coração de cada um deles, abençoando e protegendo. Vamos vibrar também agora, meus amigos, por aqueles que não gostamos. Aqueles que temos dificuldades, que temos mágoa, que temos motivos, reais ou não, de estarmos magoados. Vamos pedir que Jesus nos ajude a perdoar e a nos livrar da mágoa. É um trabalho difícil, mas que começa com o primeiro passo também. Que Jesus, nosso Pai, possamos pedir que abençoe a cada um deles e que nos permita nos livrar das nossas mágoas. Vamos pedir também por todos aqueles que colocaram os nomes no chat. Que cada um seja abençoado especialmente com nosso melhor e nossa melhor vibração. Que os doentes possam se sentir aliviados, encontrar os melhores remédios e os melhores tratamentos. Que as pessoas que precisam de apoio, que se sintam energizadas para a próxima semana. E por fim, vamos pedir para as nossas famílias e amigos, que cada um deles possa se sentir abençoado, possa se sentir amado e protegido pelo nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar também pelas nossas casas, imaginando a luz entrando em cada cômodo, purificando, iluminando e deixando cada vez mais protegido. Que cada vez mais saibam todos que é uma casa onde Jesus visita com frequência. E por último, vamos pedir por nós mesmos, que a nossa semana seja produtiva, que possamos refletir sobre as lições de hoje, para que possamos amanhã ser pessoas melhores do que somos hoje. E por fim, vamos agradecer a todas essas bênçãos que recebemos, aos ensinamentos que tivemos, às proteções que tivemos, que percebemos e as que não percebemos.
E com isso, meus amigos, desejo a todos uma ótima semana. Boa noite, meus amigos. Boa noite, gente. Boa noite, boa semana a todos. Obrigado mais uma vez pela atenção de todos. E até quarta, quem for quarta no centro, né? Porque eu só vou de quarta. Até a próxima. Gente, se cuidem, tá bom? Boa noite.